Hola, bienvenidos a Momentos Com Kids. Hoy vamos a hablar sobre ensayos académicos que se han hecho en torno a la televisión o al audiovisual, al cine para niños. Hoy tenemos dos invitados. La primera es Tatiana Mequete. Ella tiene un máster en cine y audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es directora, editora y guionista de varios cortometrajes y largometrajes de series de televisión, como por ejemplo Las fiestas del señor, perdón, pero está en inglés, The Holidays of Lord Lucas y Oracle of the Yellow Butterflies. Perdónenme, quise traducirlo al español. Ha dedicado su vida académica al estudio de la relación entre la industria cinematográfica y la infancia, colocado frente a las cámaras. Es muy interesante la experiencia de Tatiana Mequete, quien estudia justamente la relación entre la niñez y cómo son presentados los niños en el cine. Los invito a ver a Tatiana. Bom, eu queria começar agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui, apresentando essa que é uma parte de uma pesquisa muito querida para mim, que eu venho desenvolvendo desde do meu TCC da faculdade, virou o meu mestrado, e atualmente eu fiquei sabendo que eu fui aprovada num doutorado, então vai virar também o meu doutorado, estou muito feliz com isso. E especialmente por estar apresentando aqui no Com Kids, que foi, assim, eu posso dizer que o começo do meu caminho como diretora e roteirista de infanto-juvenil, e que foi, portanto, o caminho por onde eu comecei a pensar na nossa relação com a infância. A minha pesquisa ela é toda sobre isso, sobre a nossa relação, a forma como a gente se relaciona com a infância como indústria do audiovisual, mas bastante sob o ponto de vista de não da criança como a receptora da nossa mensagem ou o que a gente desenvolve, né, em termos de conteúdo para crianças, mas sim como a gente se relaciona com a criança que a gente coloca na frente das câmeras. Assim, como é que a gente... Assim, e me interessava saber desde o início da minha pesquisa por que a gente tem uma relação tão complicada, tão nociva com essa infância que a gente precisa, mas que ao mesmo tempo a gente deveria ter certas responsabilidades. Acho que dá para passar já dá para passar para a próxima também. Bom, tudo começou com, assim, eu tenho duas partes que eu junto nessa pesquisa acadêmica, que uma delas é a pesquisa acadêmica mesmo, que é essa que eu venho desenvolvendo desde o meu TCC, passando pelo meu mestrado, e a experiência que eu tive em sets de filmagens dirigindo crianças, né, porque a partir do momento em que o Lord Lucas, que foi o meu curta que passou pelo Com Kids, ganhou uns prêmios aqui, ganhou prêmio também na Alemanha, eu comecei a dirigir bastante, né, e a me envolver bastante com audiovisual infanto-juvenil, então eu tive a chance de presenciar em set a forma como a gente tratava as crianças, né. Só que tudo isso começou lá no TCC, quando eu me deparei com essa imagem, né, o meu primeiro objeto de estudo foi o Pichote, porque essa imagem específica do Pichote com a personagem da Marília Pêra iconograficamente, talvez das imagens mais bonitas que a gente tem no cinema, né, essa reprodução da Pietà, dessa prostituta com esse menino de rua. Por outro lado, se tu vai parar para analisar em termos de trabalho, né, de set, é uma criança extremamente vulnerável em um ambiente bastante controverso e, de certa forma, tóxico de set.
Então eu comecei a me perguntar por que a gente tinha essa relação tão nociva, por que tantas crianças que passaram pela indústria do entretenimento tiveram as suas infâncias prejudicadas ou suas vidas prejudicadas. E a partir disso eu comecei a ver que a forma, na verdade foi passando por alguns desses livros, eu vou apresentar alguns dos livros que eu usei. Essa aqui é uma autora que se chama Vicky Lebow, e um dos questionamentos da Lebow é, ela se pergunta por que ela faz uma análise de como a criança começa a surgir na frente da câmera, e ela se pergunta por que a gente coloca a criança em frente às câmeras. E apesar de isso ser facilmente respondível no audiovisual, quando se trata de audiovisual infanto-juvenil, porque afinal a gente está colocando a infância para representar, né, questões identitárias, questões educacionais para a própria infância, mas essa pergunta começa a ficar bem mais complexa quando a gente se pergunta por que a gente coloca a criança em frente à câmera para a observação do adulto, né, para o nosso olhar adulto, para nos entreter. E a partir disso eu comecei a achar que eu deveria recortar esse estudo e fazer toda uma parte dele sobre os imaginários da infância no cinema. Como é que a gente se relacionou ao longo das décadas com a infância que a gente representou? Porque eu acho que o nosso olhar sobre a infância vai pautar e ele vai determinar a nossa relação com essa criança no set também, tá? E eu já adianto que a própria Lebow, quando ela fala da fotografia e da pintura, sobre como a gente costuma olhar para o corpo infantil desde as primeiras representações de infância, tende a ser um olhar muitas vezes perverso e muitas vezes, enfim, as nossas intenções na observação dessa infância são bastante sádicas. Mas enfim, acho que pode passar dessa imagem. Desculpa, me adiantei, mas era isso. Por que colocamos a criança em frente às câmeras, o que queremos da infância? E uma coisa importante também que ela salienta é qual é a natureza da performance, ou seja, a gente tem que começar a entender por onde a criança começa a chegar na frente das câmeras, né, para nossa observação. E isso passa por uma questão que é uma das problemáticas que a gente tem hoje, que é a questão de se a criança pode, de fato, atuar ou não, né? E se, enfim, eu evoluo isso para se há formas menos nocivas ou mais nocivas da gente dirigir essa infância. E qual é, no final das contas, até onde vai a nossa responsabilidade como realizadores, até que ponto a gente pode expor uma criança a um ambiente tóxico em nome da arte e etc. Pode passar para a próxima, por favor. Bom, então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a câmera fotográfica surge no meio do que foi chamado de a compulsão vitoriana pela representação da infância. Então, a infância estava já sendo muito mostrada através da fotografia e da pintura, e o caminho natural que acontece depois disso é que junto comece também uma espetacularização da infância. E é aí onde a criança começa a surgir como performer para o público adulto. E eu queria falar especialmente sobre duas meninas que são super importantes para a gente entender como é que esse fenômeno surge. Pode passar para a próxima tela, por favor. Que são duas meninas que surgiram antes ainda da explosão do fenômeno das vaudevilles na América do Norte, tá? Uma delas é a Laura Crabtree e a outra é a Cordelia Howard. Apesar da Laura tá mais velha nessa foto, eu tenho fotos dela atuando bem jovem, assim, e ela começou muito pequena, eu vou falar mais dela do que da Cordelia. As duas eram performers incríveis, crianças super treinadas, crianças super talentosas e com um grande magnetismo. Então, isso já responde que sim, crianças podem atuar e podem atuar muito bem. E as duas viraram fenômenos das suas gerações, porque as duas fizeram muito dinheiro através da sua atuação. A Laura diz que ela era uma menina com um magnetismo muito grande e que as pessoas ficavam embasbacadas pela performance dela, o que fez com que ela começasse
a ter muito sucesso e a ganhar muito dinheiro. E ela foi, aos 45 anos, porque ela cresceu nos palcos, e depois em frente às telas, um pouco, aos 45 anos ela se aposentou como a atriz mais rica dos Estados Unidos. O legado dela é um legado que para a época era impensável, assim, contam as lendas que a mãe dela levava, a mãe dela teve que contratar uma carruagem extra, né, uma daquelas diligências extras só para levar o ouro que ela recebia nas performances. Então, basicamente, o que as duas estavam dizendo desde esse momento era uma coisa muito importante, que treinar meninas para serem performers era um negócio familiar muito rentável, muito lucrativo. E nisso tem essa explosão, logo em seguida, que são as vaudevilles, que eram apresentações de variedades, mas muitas delas traziam espetáculos infantis. E as vaudevilles são, assim, um fenômeno, viraram um fenômeno quase como se fossem as dancing moms do final do século XIX, assim. As mães treinavam muito as crianças, especialmente meninas, e tem uma coisa já que a gente pode começar a guardar para pensar mais tarde, sobre por que essas meninas dançando e performando pareciam tão atraentes para o nosso olho. A questão de ser meninas passa também por exemplo, as estruturas familiares, de os meninos estarem aprendendo um ofício, e essa possibilidade de uma criança performar e ter muito dinheiro, né, e fazer um pé de meia, digamos assim, antes de arranjar um bom casamento, parecia uma boa ideia. Passa também por uma coisa voltando, assim, um pouco sobre a possibilidade da performance, a natureza da performance, por um questionamento que a gente pode começar a se fazer de, afinal de contas, o que a gente quer ver nessa infância? Porque a gente quer ver crianças performando super bem, mas agindo como adultos no final das contas. E se hoje a gente tem esse dizer, né, eu já vi muito colega de trabalho meu dizer, porque fulaninho, fulaninha, é bom de trabalhar com ele, assim, se referindo a crianças, atores ou atrizes, porque nunca trabalhou antes, então um ator sem vícios, e isso é muito perigoso, né, porque as carreiras infantis de atores mirins tendem a terminar super cedo, exatamente porque a gente tem essa cobrança em cima do ator mirim que a gente não tem com um ator adulto, assim. A gente quer ver uma performance muito boa, mas que seja uma performance muito boa por natureza, porque a gente não quer ver treinamento. Por outro lado, a gente quer observar uma infância, mas é uma infância que não é uma infância de verdade, ela é uma infância super adultizada. Então, a gente já começa a ter alguns enviesamentos estranhos sobre a nossa observação sobre a infância, tá? Pode passar para a próxima. Isso aí é só um exemplo de foto das vaudevilles, era só para eu me lembrar de falar delas. Então, tem essa explosão de crianças performances, sobretudo meninas. E aí, nisso surge a câmera cinematográfica. Pode passar para a próxima. Então, nas primeiras décadas do cinema, essa câmera já se engaja no projeto de observação da infância, que a gente estava falando, mas nas primeiras décadas, tu ainda tinha esse filme que está à direita da tela, é o Le Repas du Bébé, que é super icônico, que é um filme dos Lumière, que é simplesmente a observação de uma criança comendo. E no outro, é um filme que essa cena é uma cena que a pessoa manipula a criança e joga para cima e não sei o que, não sei o que. E o interessante é que a criança quase não surgia na ficção ainda, nessas primeiras décadas de cinema. Ela surgia muito como se fosse um objeto de cena, quase, assim. E a criança só vai entrar, então, para atuar e para criar estereótipos a partir, pode passar para a próxima tela, da entrada da Mary Pickford na indústria cinematográfica. E interessante que a Mary Pickford era uma menina que vinha da vaudeville. Muitas meninas performers vieram para as telas através desse caminho do teatro da vaudeville. E ela entra para fazer os filmes da... desculpa, esqueci o nome da companhia, tá? Mas era a companhia do Griffith, antes dela mesma fundar com o Fairbanks e com o Chaplin a United Arts. Mas ela entra nessa companhia para atuar com 17 anos, e ela faz papéis de crianças pequenas.
Então, o primeiro estereótipo que a gente tem de uma criança é, na verdade, uma menina que já tem uns 17 anos, mas performa como se fosse uma menina mais nova. E a ingênua foi um estereótipo no qual a Mary Pickford ficou, ela se desenvolveu muito nesse estereótipo, que era o estereótipo da menina, como, né, o nome já fala, ingênua, que em geral caía nas garras de um conquistador barato, que era um canalha, que ela podia confundir com um herói. Ela tinha algumas características de ter sempre um tutor masculino, ela sempre tinha um pai, por exemplo, ou morava com um avô. E, enfim, é a donzela em perigo, ela precisava ser salva, e esse era o papel da ingênua, um papel do qual ela vira refém, porque ela nunca consegue se livrar dele. Quando ela finalmente faz um papel diferente, é quando o cinema reage super mal e ela começa a ter o declínio da carreira dela de atriz. Mas aí, isso mais ou menos até início dos anos 20. A partir dos anos 20, a gente vai ter um segundo estereótipo. Pode passar para a próxima tela, por favor. Que é o estereótipo do órfão ou a órfã, tá? E aí eu destaquei essas duas crianças, um deles é o Jack Coogan, que todo mundo conhece mais por causa do filme O Garoto do Chaplin, e essa menina que tá do lado é a Baby Peggy, que foi a primeira bebê estrela de Hollywood. Então olha que interessante, por um lado a gente acabava de vir de uma cultura um pouco que o cinema ainda não tinha entendido que a criança podia atuar, e agora a criança começava a atuar super jovem, tá? Pode passar para a próxima tela, por favor. Daí nos anos 30, tu tem a Shirley Temple chegando com um fenômeno que era bem estranho pra gente, soa bem estranho pra gente hoje em dia, que era, nos anos 30, a sexualidade, a infância e o humor andam muito juntinhos. Então, um exemplo disso é esse filme que tem na foto, que se chama War Babies, e que eu recomendo muito que todo mundo que tem interesse olhe, porque ele é bem peculiar. A Shirley Temple faz literalmente o papel de uma vedete, uma pequena prostituta em um bar, onde os meninos que representam soldados da guerra estão bebendo e pagando ela com pirulitos, e eles ficam competindo pela companhia dela, quem tem o pirulito maior, ela chega num impasse entre dois rapazes que estão, duas crianças, na verdade, que estão competindo por ela, e ela acaba ficando com o que tem mais pirulitos, mas por trás dos panos, beijando também o menino que era o malandro da história, né? E paralelo a isso tem a figura de um menino negro, e é importante porque é uma das primeiras figuras de menino negro que surge em Hollywood, e ele é um dos soldados, mas ele tem também um papel que é bem controverso no filme. Ele é o único dos meninos que ele tá mais vestido que os demais, e em um certo momento ele começa a subir na mesa e também fazer um striptease. Isso evidencia muito o quanto o corpo feminino, e portanto a gente pode linkar lá com a performance feminina, né, que começa na vaudeville, e o corpo do negro parecem ter que estar ao dispor do entretenimento dos outros meninos brancos, tá? Pode passar para a próxima, por favor. Desculpa, eu esqueci de dizer que nos anos 30 também começa um outro fenômeno paralelo, que é parece que todos os problemas dos filmes onde crianças aparecem são resolvidos dentro de uma estrutura familiar, tá? Aí tu começa os anos 40, que é considerada Golden Age, né, a era de ouro da criança atriz, né, da criança performer, que era quando todo aquele treinamento das meninas da performance da vaudeville escoa para dentro do cinema, e agora tu tem essas super performers em musicais, e eu botei essa foto que é a Judy Garland, e a Judy Garland também era uma vaudeviller, na época que ela começa a fazer os musicais, e eles descrevem isso como se todos os problemas da humanidade pudessem se resolver através da criança que canta em cima de uma mesa. E aí, logo em seguida, tu tem a maior ruptura de imaginários, que vai começar a transformar toda a nossa visão da infância em algo completamente diferente. Pode passar para a próxima.
Isso acontece por causa da guerra. Basicamente, a Segunda Guerra muda toda a nossa relação com a infância, tá, com os imaginários de infância. E tu tem estereótipos que vão começar a se repetir, o primeiro deles é o órfão de guerra. Ao passo que nos anos 20 o órfão era uma criança vulnerável e que acabava sob a tutoria de um adulto que também estava abandonado para a sociedade, que nem é o caso daqueles filmes que eu botei ali, que é o Captain January e o The Kid, né, o garoto do Chaplin. Essa criança era um veículo através do qual esse vagabundo, esse homem que estava abandonado perante a sociedade, acabava sendo resgatado. Por outro lado, o órfão de guerra, ele é um órfão que ele não tem mais estrutura familiar para resgatar ele, porque a estrutura familiar do pós-guerra está decadente. Então, ele é um órfão que ele surge em uma atmosfera muito mais obscura, muito mais densa, muito mais pesada. É importante dizer que a imagética da Segunda Guerra muda muito esse imaginário, porque foi a primeira guerra que foi, né, que os aparatos cinematográficos e fotográficos eram leves o suficiente para ser documentada em toda a sua crueldade e extensão. Então, quando essa imagem começa a voltar para a sociedade, né, depois do final da guerra, a gente percebe coisas que a gente parecia não querer ver até então, que era que a infância também sofre, a infância também é estuprada, a infância também é bombardeada, e mais do que isso, tinha uma coisa que pareceu extremamente impensável antes, mas que a gente estava se dando conta agora, através das crianças do exército de Hitler, porque no final da guerra, Hitler foi ficando sem recursos e ele começou a recrutar meninos cada vez mais jovens. A gente se dava conta que a criança também pode estar do outro lado. A criança também pode ser perversa, ela pode ser agente dessa maldade. E aí, a grande ruptura que isso traz, pode passar para a próxima tela, por favor, é essa menina que eu amo com todas as minhas forças estudar ela, que se chama Rhonda Penmark, que é de um filme chamado The Bad Seed, que em português ficou A Tara Maldita, vai entender. E o The Bad Seed é a primeira criança psicopata, a primeira criança assassina, a primeira criança agente do mal que surge no nosso cinema ocidental. E eu digo, assim, eu tenho que deixar claro que essa é uma pesquisa que eu ainda estou, né, desenvolvendo, mas até hoje a mais antiga que eu achei foi a Rhonda. Tu já tinha imagens de meninas perversas, meninas más, nos anos 30, mas como eu falei antes, nos anos 30 tudo se resumia à resolução dos problemas em uma estrutura familiar. Então a criança má era uma criança que pedia limites. A partir daqui, a criança surge nesse The Uncanny Valley, né, que o Freud intitulou, que é o Vale da Estranheza, que é onde aquilo que nos é familiar nos causa desconforto e medo. Então, essa criança que surge nesse vale, ela vai ficar nesse vale até os dias de hoje, ela nunca mais vai deixar de estar lá, através de muitos estereótipos diferentes do cinema de terror. Pode passar para a próxima tela. E aí eu poderia acrescentar, por exemplo, que a gente tem que pensar que nos anos 60, a corrida espacial e a possibilidade de sci-fi e de que poderíamos não estar sozinhos no mundo, povoa também o nosso imaginário de uma maneira muito forte. Então a criança começa a surgir no filme de terror, através da criança alienígena, criança possuída, criança demoníaca, sabe? E eu não vou poder entrar em todos eles, apesar de eu gostar muito dessa parte. Eu trouxe essa imagem só para ilustrar, que é a imagem da Regan no Exorcista, porque a Laurie fala uma coisa muito esperta. Pode passar para a próxima página, por favor. Ela diz, ela está falando sobre uma entrevista que ela viu o Carras e alguém justificando o diálogo que existe entre o padre Carras e o Merlin. E eles estão dando uma espécie de justificativa porque o demônio teria possuído aquela criança. E ela se pergunta, por que o exorcista precisa de uma razão? Ou, em outras palavras, o que a razão faz com a experiência de assistir o exorcista?
Como um filme que ataca tanto a criança quanto o público, que usa sua agressão contra a criança para levar o seu público ao amor, à obscenidade, que então se revolta contra si mesmo, o Exorcista corteja o fascínio do pavor, que, sob um ponto de vista, é inseparável do espetáculo do sofrimento. Sadismo contra a criança como meio de sadismo contra si mesmo? Então, sadismo contra a criança como um meio de experiência masoquista de cinema? E aí é muito engraçado a gente pensar que, assim, até agora, se a gente for parar para ver, a gente precisa da criança vulnerável, a gente tem uma espécie de sadismo no nosso olhar sobre a criança. Mas a partir dessa ruptura, onde a criança também causa o mal e a tortura da própria criança também me causa mal, eu começo a ter uma relação sadomasoquista de cinema. Porque é isso, né? Ela tá falando também da pornografia do espetáculo, desculpa, da violência. A violência contra a criança como forma de entretenimento, né? O que antes nos era impensável. Pode passar para a próxima tela. E aí, junto a isso, tem um estereótipo que também não dá para entender direito como ele começa a surgir, porque é um estereótipo que ele vem se mesclando entre a órfã e a ingênua, e ele, quando a gente se dá conta, ele teve do nosso lado o tempo inteiro, mas que é a Dirty Little White Girl, que a tradução seria literalmente a garotinha branca suja, né, tipo, safada, digamos assim, e ela é o estereótipo da menina ingênua, desprotegida, branca, que precisa, ela termina sempre órfã de alguma forma ou outra, ou abandonada, o que faz com que ela precise de um tutor, que nesse caso da Dirty Little White Girl, nunca vai ser um tutor consanguíneo, ele nunca vai ser um pai, um avô, ele é sempre um homem que tem uma relação mais distante dela, mas que termina por virar o seu protetor, e com quem a Dirty Little White Girl invariavelmente vai ter um caso afetivo, que às vezes é mais e às vezes é menos velado. Então, tu tem, por exemplo, a Lolita, que é a Dirty Little White Girl por excelência, mas tu tem a Debbie de Rastros do Ódio, a Matilda do Profissional, a personagem da Judy Foster no Taxi Driver, que eu esqueci o nome dela, mas todas elas, assim, em certo grau, elas ficam sob a tutoria desse homem mais velho, a quem elas, enfim, correspondem amorosamente, e é um estereótipo bem complicado. Pode passar para a próxima página, por favor. E aí, por último, também a Lurie, ela pontua que a garotinha negra não aparece nessa história de cinema. E ainda que tu tenha tido alguns atores negros, a garotinha como protagonista, como, né, assim, formadora de um imaginário, ela tá ausente. Ela diz: esse capítulo também é colorido por uma ausência. A peculiar história do cinema americano no século XX demonstra uma carência, uma ausência quase completa da garotinha negra como personagem principal ou estrela. Embora tenha havido artistas infantis negros de sucesso na música popular e na televisão, principalmente meninos, a menininha negra, ao que parece, se perdeu e ninguém está procurando por ela, tá? Pode passar para a próxima página. Aí eu acrescento, ninguém estava procurando por ela, talvez até Hush Puppy, que foi essa menina de Beasts of the Southern Wild, que foi interpretada pela Quiver Zané, e esse é o melhor que eu consigo dizer o nome dela, desculpa. Que começa, então, um estereótipo da menina negra, que eu também acho que ele tem os seus problemas, mas é bom ver ela em cena, né? Eu fico feliz que ela tenha surgido em determinado momento. Eu vou ter que terminar por aqui. Enfim, é uma pesquisa ainda em aberto, tem muito a ser descoberto nela, e eu agradeço muito o interesse e me coloco à disposição para papos e trocas de mensagens e tudo mais, para quem quiser continuar falando sobre ese assunto. Obrigada. Seguimos en Momentos con Kids, en esta conversación especial que tenemos para hablar sobre ensayos académicos relacionados con la representación de los niños en el cine y en el audiovisual.
Nuestro siguiente invitado es muy importante, es Yuval Gozanski. Con él vamos a hablar sobre un libro que se está haciendo sobre la historia de la televisión de los niños en 14 países del mundo, en los 5 continentes. Ahora continuamos con Yuval Gozanski. Hi there, welcome to Momento.com Kids, welcome to you all. Today we are interviewing Yuval Gozanski. He's a PhD, senior lecturer of cultural studies in the field of children and youth. Welcome, Yuval. I'm going to say something about you, something else. You're the head of the Research Center of Media for Children and Youth at the Communications Department at Sapir Academic College in Israel. You have published articles about children's television in leading academic journals. And in 2019, a book in Hebrew about the cultural history of Israeli children's television. So I guess that's why now we're working on a book worldwide about the history of children's television. I see here that you were also, before your academic career, a director of many children's programs. So that's something we have in common. Yuval, tell us about this book that we are working worldwide. Yeah, as you mentioned, I wrote a book about the history of children's television in Israel, and I thought, well, I would probably find books similar about other places around the world, and I found very little writing, academic writing, about the history of children's television. And as you can see in my presentation, if you could add that, and then I said, okay, so let's try to initiate. And I have not the knowledge of other countries, so I went to other colleagues. And so the book is based on collective efforts of researchers and professionals from all 5 continents, dedicated to put together the story of children's television around the world. The book will have, it's still unavailable because we are writing it as in these moments, and I hope it will be published in 2022, next year. It will have 14 chapters, accounts of children's television from the following countries: Australia, Brazil, Canada, China, Ecuador, Egypt, Germany, India, Israel, Italy, Kenya, Netherlands, UK, and the USA. So we can see it's very diverse in the countries, the continents, and the issue of local histories is important because it presents balances and synthesis and questions between, for example, private and public broadcasters, the tensions around political environments and economics, local and global cultures, the tension among different languages between countries, and sometimes within the same country. The issue of language is very important, especially for children who cannot read, sometimes if they are in preschools. Animation versus live action, genre questions, effects of technology changes, when cables came up and then digital came, and so these are changes that affect children's television along these 50 or 70 years, depend on the country. Changes in the perception of childhood, the way we look at children, the way we think about what is appropriate, what is not appropriate to children. We must remember that children television is always creation of adults to children. So it's not children who make them, but adults who make that for children. And question, of course, of quality and diversity in CTV, in children's television. The book puts together for the first time, or will put together, valuable updated information that looks at children's television from its early days up to current digital age. It offers new insights about central children's media cultures and focus on non-Anglo-American television histories. I mean, 14 chapters, the Americans get the same chapter as much as Israel. So yeah, readers interested in understanding past to present local and global processes in children's television would be able to find it in one book. That's the idea. And from reading these chapters that I've
already been submitted to me as the editor, I can see that there are different questions. And I would like to ask you, Monica, is educational television always good? That's not fair. I thought I was making the questions. Okay, I do think educational television must be good. And good, what's good? Okay, that's always a good question. What's good? What do we mean by good? I guess that good means that it's for children. It's not about children, and children are in the center. And we are telling a story that children need to know, want to know, and feel attracted to it. So I guess that's the best we can do for educational television, because there was a very antique view of educational television as a teacher. And we learn from many things. What have you seen in the different countries about educational television? I mean, what have you seen? You have read our stories. I'm only in charge of Ecuador's story. Exactly. This is amazing. I didn't know. I'm learning from the writers who write and give the chapters. Really, I didn't know, for example, that in Germany, the first CTV children's television was in Nazi Germany, when the Nazis were, they established television. The first programs they were in rule, they established. Or in Brazil, for example, it was the time of the dictatorship that the educational television started. So it sounds big. Yeah, I understand it. I mean, if you're a dictator, you want to educate with your view to all the people. You want them to think like you. In a way, I would say you don't want to educate, you want to train, and you want to convince, because that's a big trap in every television, and maybe in educational television. I mean, if you don't respect children as having a voice, then you want to train them with your voice. Yeah. But there are claims about the let's say neoliberal perception. Also, there's criticism about that, because there are people who think otherwise, who think so. This is a perception of childhood, which is a cultural thing. And for example, is local production always helpful? Because a lot of times we say, and a lot of writers say, that a local production is important to see the variety and to see the local children. But for example, is the program like Xuxa in Brazil was a local production, but was it helpful to children? I don't know. You know that you have really pinpointed something very important. Xuxa wasn't only a Brazilian phenomenon, which it was, a very big Brazilian phenomenon, but it influenced in the whole Latin America. In the whole continent came productions that tried to be like Xuxa, sexy girls in children's TV programs. It was the issue. And it really changed the TV production for children in the whole continent. And that's a big question. I hope the book can give some light around that. Yeah, exactly. I'm not looking for answer. I'm looking for leaving the questions open and thinking and seeing the similarities between what happened in one country to the other, which makes it to think about what do we see now on screen. It's changed. When you see a process and how the changes have happened, you see that it's also financial issues. Who finances? Is it commercial or private? Is it who gives the money? How is it? Who are the persons working because they have influence? What are the general agenda in the country? For example, in Netherlands, you can see it's more liberal or more open to discussion about the point of view of children, whereas in other countries it's more strict, and the parents want to have control about what their children see and learn. And so these are very important questions which this book reflects, and seeing the history helps us to think about what we see on screen not as being obvious, what Bourdieu calls habitus. We are used to seeing what is on the screen as if it's force of nature, but it is not. It's man-made, women's made, but this is something that we do and producers do, and sometimes
they don't think about every aspect. They think about which is, for example, they saw that Shusha was a big hit. Let's do the same because we want It to was make a marketing success. It was a very big marketing success. I was going to ask you, do you see overall in the research of the whole countries that children's television is important for some countries and not important for others? Have you seen that in the book, or that children's television is a priority for some countries? You spoke about politics, and you spoke about budgets, and you spoke about technology. Tell me about that. It's in really, I think, for example, in Kenya, and it's the first time anyone is writing the history of children's television. I thought about that in Israel also and found very little information. So I had to write this book, my chapter. So it shows that, television is considered cultural, cinema is considered art, and television is commercial, even though it uses the same audiovisual tools, and they are, I think, artists in the same way and commercial in the same way. Cinema is also commercial in a way. So it depends on who thinks about children's television and how do they think. For example, in Kenya, as I said, there was no children's channel until Corona, until last year. Suddenly, there was a private enterprise that thought, this is a good idea. This is something needed. So it's a perception of if the country wants to see a civil servant, or is television in general a private enterprise like selling McDonald's and shirts. So this is the two basic and a mixture of, because some countries have small public channels and big private ones, and others have more influential public channels and less important private. And I'm not saying that private is bad. I mean, no, I was going to ask you about that. Do you find a difference between private and public? I mean, for children's television, there's in this continent there's more public, and in this continent more private, and productions in public and private are different. In which way? So there you have like two questions. I'm sorry. Yeah, no, it's really a really complicated question, because in each country it's a bit different developments and similarities. So you can see that things are happening when there was a trend of young hosts in the studio in Europe. It became a trend in other countries, because as creators we see what's happening, what the trends are in other countries, and sometimes it's good and sometimes less good, and you can learn from good television for children, and you can learn from commercial or less. I mean, depends on what you want to achieve. So it's a mixture. I try not to be definitive, because I always say that if Shusha, for example, children loved that, so she hit something within children's. I mean, something within the children. She gave them something that they wanted. I mean, they were not forced to see the show. So what was so good about Shusha, and how can we do it in a non-commercial way, in an agenda that would service children better? I mean, that's a good question. I mean, for example, that's a very good question. I mean, what insight did Shusha meet in children's needs to listen, to feel, to what was that insight? Okay, how do I cover that insight with something not commercial? I mean, not a lot of merchandising, because of Shusha. You had the shoes, the blouse, the shirt, the skirt, everything you had for children to buy. And they didn't only sell television. They sold a lot of merchandising around that. And it's also a question of quality. So maybe suddenly Shusha was in high production value, which was lower. In Kenya, for example, you say that documentary is good and important to children. When they had the quotas about
20 or 15 years ago, they had the quotas of local production. So the channels in Kenya, they sent photographers to film children dancing in the tribes and so on, and that just send it. But it wasn't high quality children documentary. It wasn't high quality drama. So they had local production, but it was in low quality. So that's another question. Normally, we think that if it has a good content, it will have low quality. If it has just shallow content, it will have high quality because it's commercial and it has a big budget. Is this really around the world a fact, or not necessarily? It's so varied. It's really, really varied. And the question of financing is also important. It's very important. How much the country is willing to pay for their children being given a better children's television. For example, in Australia, they have a problem. It looks like Australia is talking English, so for them to buy American and Canadian and British programs is easier and cheaper. So they don't have to have their own local, and then suddenly they feel that, for example, their languages changes because there are differences in their English of Australian English and American English. So they want to have their culture, their children seen on screen. So they put budgets to creation of drama, of stories about Australian children on screen, on the Australian screen, even though they are English-speaking country, and as if they don't have to, they can see American children's television without dubbing or something like that. You spoke also about technology and how technology has influenced and made changes. What do you have to say about that? Technology is very important within the question of television, because television is broadcasting. It has to be from one place, someone else has to receive it. So when there was only aired terrestrial television, so they have to, and then cable came, and suddenly you could have a children's channel, a full channel airing only for children. Because when you have a broadcaster, a national broadcaster, you have to only few hours a day for children. And me as a child growing up in Israel, we had only 1 hour, or in the mornings or sometimes, but you cannot always have something for you on television, and you could not have recorded it. And then came cable television with children channel. And now with the digital age, with the VOD, with the non-linear television, it's so easy to see each content, so the competition is much bigger. There is so much content. So the competition over children's engagement and eyes is very big. So the potential of being such a huge success like Shusha is less. You cannot expect to do that. But on the other hand, there's so much variety. So you have to learn how to choose. You have to choose which programs are more interesting and how to compete with other channels. I mean, it's not even channels anymore. It's about each single program has to become a brand of its own to survive. Yeah, in countries like Ecuador, most of the population do not have cable TV. They have just on-air TV. We don't have HD. We do have HD, but we still have analog television, okay, for the whole country. Yeah. So they have to see the TV stations, 2, 4, 6, 8, every 2 channels. And for example, Sesame Street is on air from 5 a.m. in the morning to 5:30 because children don't have money to pay for products, so there's no commercial interest in children. What should happen in countries that don't have really children's television, and most of the population can only see the TV stations and not cable television from other countries? I mean, cable networks, or via their cell phones. Yeah. We have, I think, 40% of the population has internet. More than 90% of the population has
TV. Yeah. So this is a question, a really good question, which each country knows better than what I know. I mean, Yeah. for example, I think that organizing, that producers organize with academics, together with local NGOs, non-governmental, and connecting to the official government and stressing how important children television is. I think that's something that has helped in other countries. In Britain and in Australia, they have very strong campaigns for children's television. I think in Brazil they have several that like that. So this is something that could find a way to the public awareness. I mean, public awareness has to be that children television is something that expresses the culture of a country. Children are raised with that culture, and when you see that as a cultural asset, not something commercial that, okay, let's sell some shirts. This is the important. I think this is the way I see children television, as a cultural asset. And once you see that, you see the importance of that production, of those productions. Sure. Children always, you spoke about local versus international, but I also speak about, I have seen in different countries, local city versus country, because there are different languages. What have you seen in the book about that? I mean, in a country, there are different languages. Yeah, it's a very big issue. In my country, for example, there are two main languages, Hebrew and Arabic, and almost all children's television was in Hebrew. There was almost none in Arabic, very little. So they had to go to other neighboring countries to find something in Arabic, even though they speak little, or they speak Hebrew also, but it's not their mother tongue. So this is a very big issue. We could see during the COVID time that there was a project in Mexico, and we saw it in Prisiones, that gave the same instructions in 40 native languages. Each country is so different and so similar. This is what I love about this book, because you can see that the links are there, but still the political, economic, language issues are local. Within each country, they are a bit different, and people know better within their own country than what I can give ideas to. Yeah, I get it. If you would say what do we learn from the book? I mean, what can we get from the book? So I think I have this here in the slide. Everyone concerned in children culture could find the great diversity of knowledge about cultural, social, political, and economic context of programs they and their children grew up with. I think it's important to think about it as a cultural asset, and to think about the similarities and differences is a micro. But when you see the whole picture, is that this is something important. And I think most of children's television around the world feel a bit neglected. I feel there is a hierarchy. Cinema is more important than television, and within television for adults is more important than television for children. And I'm not sure it's true. I think this is something we need to take for this book, that children's television is even more important than adult television. Well, of course, children need it a lot more than adults that have other options. I mean, and they have a right for that. And of course, and they have a right to be informed, to know, they have a right to have fun and have contents that help them grow better and help them be better informed. How is the book going to be distributed and people know about the book? I mean, I was thinking in every country, how do I get to know about this book? How do I get it? Where is it going to be? Well, I haven't got there yet. I see something I need to learn from producers, how to think about marketing as you write the book.
But I have a publisher. It's an American publisher. It's called Peter Lang Publishing, and we have a contract with them. So we will have to advise with them. But I, for example, as an academic, thought about an international course that each chapter would be one lesson, that each one of us could be a teacher of this, and then we'll have an international course. But this is academic thinking. Sure. But of course, we can go to festivals like your festival, like Prix Jeunesse, like Japan Prize, and we need to think about it. So I'd love ideas. So if you have ideas. I don't know if I have ideas, but I thought about what you just said, that I have been the dean in the university, and I have been a teacher for many years, and students must read the book. I mean, always when you get to the university, most of the time, and you study communication or TV production, you almost never are taught about children's television or about children's needs on TV production. I mean, that's something that maybe you get to know from a friend, or if you go to work in a TV station. And it's very important that students in the universities worldwide, in all the countries that are in this book and other countries, this gets in the curriculum of the universities where they teach TV production or communications, to get to know what about children's television, what's the role in our society, in our culture, and what's the role in children's education, and in how children, remember that television helps children complete their knowledge about themselves. I mean, when I watch television and I see that character in that story, in many ways I see myself and my possibilities to solve problems. So many things we have studied about children's television. Yeah. So if production and communication students don't reflect upon this, I mean, it would be a lack of in their. Yeah, I think it's very important. I think it's also important to record the history, because, for example, in Kenya, as I told you, there was none history written ever. So they went to interviewed a 95-year-old, the first host of children's television in Kenya. She's 95 years old. If you don't interview her now, yeah, this is gone. This is a history that will not be told. So this is something to capture and to build, so others would be able to learn and think. And I hope the book will help people think, oh, okay, what about my country? What happened there? What happened in other histories that are ignored in mainstream culture? That's you are, yeah, you're so right. We also interviewed this clown that Tico Tico. When I was a kid, he was on television. I mean, what? I think he's 75, 78 years old. I don't know how old he is, because he paints his face. And you want to know that when I know him as a person, as I'm seeing you, but he told us, if you're going to interview me, I have to wear my costume because I have to be the character. Really? Okay. So and he still works as a clown singer. And these are amazing people. These are amazing people they have a lot of knowledge that we can learn from them even today, even if we don't have the same technology, even if something is so, but they have something in the core, in the way they see children, which is something we can take and learn from. Today, when we go for productions, we can learn what their mistakes, what they've done wrong, everything we can teach. I mean, just talking about that makes us better at what we do. That's great. Yuval, I really want to thank you for this space. I think that all the young producers from all the Come to Come Kids this year are going to be very interested in the book, and good luck. When is the book going to be ready? I don't know. Hopefully in 2022 it will be published, but I don't know when. Probably it will take a bit of a year or something from now. But yeah, it will come, and then we'll have to come again and speak to everyone about it. Okay. Yeah. Thank you, Yuval. Great meeting you. Thank you for having me. Okay, bye-bye.
Hoy hemos hablado en Momentos ComKids sobre ensayos académicos relacionados con la representación de los niños, niñas y adolescentes en el cine, en el audiovisual, en la televisión. Definitivamente Tatiana nos ha dejado una inquietud importante y es la necesidad de reflexionar sobre cómo presentamos a los niños en las pantallas. Y el libro que está trabajando Yuval Gozanski con 14 países del mundo, creo que nos ayudará a entender al menos en 5 continentes cómo estamos representando a los niños, qué necesidad hay sobre la producción de televisión para niños. Y además vamos a poder entender de dónde venimos en la televisión infantil y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de ComKids, Momentos ComKids, hablando sobre los niños en la televisión.